Fala, amigo da sublimação, mais um vídeo da Fortúria. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre prensas planas. Quais são as principais motivos de danos na prensa plana? O que você tem que evitar de fazer numa prensa plana para não danificar a máquina? Então, nesse vídeo a gente vai dar aqui várias dicas de como você preservar teu equipamento da melhor forma, tá? Sempre evitando esse tipo de prática que é um pouco, como eu posso falar assim, é danosa ao equipamento. Então, existem algumas coisas que você não deve fazer numa máquina como essa para poder você não danificar ela. Se você trabalha, por exemplo, nas nossas máquinas, que tem garantia de 2 anos, são máquinas de extrema qualidade. Se você trabalha de forma correta, a gente já teve depoimento aí de cliente há 8 anos, não são 8 meses, 8 anos usando a máquina perfeitamente, sem nenhum problema, ok? Então são máquinas extremamente resistentes, extremamente duradouras, mas desde que você trabalhe de forma correta, ok? Então nesse vídeo a gente vai dar esses bizus para você não danificar o teu equipamento, tranquilo? Antes de começar o vídeo, aquele recado rápido, a gente agora está com um serviço de impressão para DTF, de altíssima qualidade. Então se você não conhece a tecnologia de DTF, é isso aqui, ó. São impressões que você vai aplicar em qualquer tipo de tecido, praticamente. Ó. Aqui ó, a gente aplicou em algodão, aqui eu apliquei em couro sintético. Ó, couro sintético. Dá para aplicar em nylon 600, TNT, lycra, viscolaicra, poliamida, dry. Ó, essa aqui é camisa UV. Dá para aplicar em tecido que expande, ó, ele não rompe, não é top? Olha a qualidade. Não é aquele negócio duro, ó, ele acompanha a leveza do tecido, não fica aquele bolachão grosso. Dá para aplicar em camisa de academia, que o pessoal faz crossfit. Dá para aplicar, olha que top, em kimono. Fica extraordinário. Alan, aguenta, Rojão? Aguenta. Por que eu estou falando isso? Eu apliquei no kimono do meu professor. Então, garanto que não tem cara que use mais o kimono do que ele. Então, já está aí ó, passando um bom tempo, já sendo utilizado o dia todo. Ele disse, ó, já lavei 2 vezes o kimono e continua exatamente perfeito. E sempre no rola, usando e perfeito. Ó, eu consigo ter qualidades absurdas. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, aplicação em algodão. Olha que top. Então, como é que funciona, Alan? Vocês fazem a arte? Não. Como é que funciona? Você vai comprar a metragem, tem 50 por 58 ou 100 por 58, porque a boca da máquina é 58, que tem meio metro ou 1 metro, ok? Então, você adquiriu essa área, você vai botar lá o que você quer imprimir naquela área. Você manda para a gente o arquivo com as artes que você quer imprimir, a gente faz a impressão do seu arquivo e você faz só a aplicação no tecido, é muito simples. DTF você vai aplicar aí, ó, sempre na casa de 150 graus, 15 segundos. A aplicação é muito simples, muito rápida, dá para aplicar de boa. A qualidade é absurda, ok? Então, quer saber mais detalhes, quer saber como prepara o arquivo? Tudo aqui na descrição do vídeo. Para você ter ideia, ó, 58 por 1 metro, R$ 95. Sai barato pra cacete, desculpa a palavra. Vou dar um exemplo. Se você fizer essa bolinha aqui e encher 58 por 1, vai dar uma média aqui de umas 600 bolinhas dessa. 600 bolinhas, sai 15 centavos. 15 centavos. É um negócio ridiculamente barato por aplicação, então é muito barato, ok? Ó, então vamos ao que interessa. Quer adquirir o DTF? Aqui embaixo já tem vídeo aí a rodo no nosso canal falando do DTF para você utilizar. Lembrando, o nosso DTF é o têxtil. A gente já adquiriu, vai chegar em outubro o DTF UV. Chega em outubro, ok? Ó, estamos aqui com a máquina. Quais são os problemas causados por mau uso? Vamos lá. 99% dos problemas está relacionado ao quê? Instalação elétrica. Essa aqui é, pelo menos nas nossas máquinas, o principal vilão. Se chega aqui 10 máquinas para consertar, praticamente 10 é com esse problema. É 99%. Raramente aparece um outro problema
99% é problema de energia elétrica. Por que, Alan? O cliente não faz a instalação correta, ok? Quando você vai instalar o seu ar-condicionado, você chega lá e liga qualquer tomada? Não. Você chama o eletricista, o instalador vai puxar lá do disjuntor, do quadro, um disjuntor só para aquele ar-condicionado, ele vai ter a sua ligaçãozinha independente lá, exclusiva para ele. Não é assim que funciona? Por quê? Porque é um equipamento que necessita de uma ligação independente. Essa criança aqui é a mesma coisa. Então, muita gente chega e liga lá numa rede em paralelo. O que é uma rede em paralelo? Imagina aqui que eu tenho 5, 6 tomadas, ok? Todas elas ligadas em um único disjuntor. Então, eu tenho 6 tomadas em paralelo para um único disjuntor. Aqui, como a gente projetou essa bancada, eu tenho aqui, ó, 5, 6 tomadas e para cada tomada dessa eu tenho um disjuntor. Então eu sei que cada tomada dessa é uma ligação independente. Essa máquina aqui eu posso ligar essa e essa ao mesmo tempo, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque cada tomada aqui, lá no meu quadro de força, tem um disjuntor só para ela. Então não tem sobrecarga dessa rede. Por quê? Porque não é uma rede, na verdade, é uma ligação independente. Então, quando você for instalar na tua casa, na tua empresa, uma prensa plana, é necessário que você puxe do quadro de força um disjuntor só para essa máquina, para poder ela ter uma ligação independente. Se você não puxar esse disjuntor, com o tempo pode ter problema na máquina, queima a central, queima sensor, porque ela fica sobrecarregada, a rede sobrecarrega. E outra coisa, você vai gastar mais na conta de luz se você não fizer uma ligação independente. Então, o que você vai gastar na ligação, você vai economizar no longo prazo na conta de luz. Porque essa é pelo menos a nossa máquina, tá? Não sei a dos concorrentes, mas a nossa máquina é extremamente econômica no consumo. Os relatos dos clientes, tá? Se você tem a máquina da Fortúria, pode comentar aí embaixo. Qual é o relato que o pessoal fala? Alan, comecei a trabalhar, não percebi diferença na conta de luz. Muita gente tem medo. Pô, vou trabalhar com uma máquina dessa, uma chapa dessa, minha conta de luz vai vir estourando. Cara, você não percebe, se você fizer a ligação correta, logicamente, você não percebe a diferença no final do mês na conta de luz. Aumenta lá 20, 30 reais, é muito pouco, ok? Então, pelo menos as nossas máquinas são máquinas de primeira linha, tem um consumo, tem certificação de qualidade, então é uma máquina que tem eficiência energética, ela consome pouco e consegue aquecer de forma perfeita, com pouca energia. Isso é uma máquina com eficiência energética. Você vai ter máquinas aí que aquece, mas consome uma coisa absurda. É igual o carro. Imagine, eu tenho um carro que faz 20 km com litro e tenho um carro que faz 10. Quem tem mais eficiência? O de 20, porque ele consegue fazer um espaço maior com a mesma quantidade de combustível. Então, a gente tem que ter uma máquina com uma boa eficiência energética para poder reduzir o bolso a longo prazo, ok? Então, faça uma ligação independente, que isso vai resolver 99% dos problemas das prensas. Outro problema que acontece, é raro, mas acontece, excesso de pressão na prensa, ok? Eu tenho aqui uma máquina manual e uma máquina auto-open. Qual é a diferença? Essa aqui, ela abre sozinho. Então, ela tem um eletroímã aqui, ó. Note que essa não tem, tá vendo? Essa, o braço, ela é mais para frente, essa, o braço termina aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um eletroímã que cola nessa peça, é ele que segura a máquina, que prende, e é ele que vai desligar o ímã para ela abrir, ok? Então, nesta máquina que ela é manual, acontece com uma certa frequência o excesso de pressão, que é o quê? O cliente botar pressão demais. Nesta máquina aqui, ele não consegue botar excesso de pressão. Por quê? Porque se eu botar excesso de pressão, eu vou forçar a máquina a abrir de forma errada. Botei... ela não trava. Tá vendo? Porque ela não consegue. Por quê? Porque o ímã, ele tem um limite de quando ele consegue prender. Se você passa do limite, ele abre. Então, na máquina auto-open, isso eu nunca vi, 15 anos aí vendendo esse modelo de máquina, nunca vi uma máquina
auto-open com problema de excesso de pressão. Por quê? Você não consegue aplicar excesso de pressão. Na manual isso acontece. Por quê? Porque ela não tem um ímã segurando. Quem segura é você. Então, ó, eu posso vir aqui e meter um excesso de pressão aqui, ó, tuf, ela vai travar com um excesso de pressão. Isso vai começar a danificar o braço da máquina. Então, pessoal, lembre-se do seguinte, ó, a pressão não precisa ser desacerbada, não precisa ter excesso de pressão. Vou dar um exemplo aqui, ó, bem claro. Isso é uma máquina de primeira linha. Peguei uma folha de papel, ok? Vou fazer uma sublimação no tecido, ó, com a mão só. O importante, ó, é a máquina prender o papel perfeitamente. Vou diminuir ainda mais a pressão, já está leve. Vou vir aqui, ó, fechar a máquina com o dedo indicador. Mostra aqui. Aqui já ficou, ó, sem pressão. Então, eu vou aumentar um pouquinho. Ainda assim, com o dedo indicador. Agora, ó, dei pressão. Aqui eu já sublimo, tranquilamente. Ó, já tem pressão, o papel aqui está preso, tá vendo? Eu não precisei fazer muita força. Com o dedo indicador eu consegui fechar a máquina. Então não preciso ter excesso de pressão. Tem gente que morrendo aqui para poder... Cara, não precisa. Às vezes, em materiais rígidos, isso é necessário. Por quê? Para matar a imperfeição do material. Uma pedra, um azulejo, vai precisar de um pouco mais de pressão. Logicamente você não vai conseguir fechar com o dedo, mas também não precisa uma pressão desacerbada, porque isso vai danificar o braço da máquina, ok? Terceiro ponto para finalizar é: mantenha o teflon protegido da sua máquina. Se sua máquina é igual da nossa, ele tem aqui, ó, dupla camada de teflon na chapa. Então, não bote nada aqui que seja áspero. Vamos voltar lá para a cozinha da sua casa. Você compra lá a tua frigideira de teflon. O que é que o fabricante fala? Não aplique, não lave com o lado áspero da esponja. Por quê? Para poder não arranhar. Então isso aqui, ó, é teflon. É igual a sua frigideira. Se você vir aqui com algo áspero e arranhar, vai comer o teflon. Alan, se comer o teflon, vai dar falha na sublimação? Não, não vai dar falha na sublimação. Mas se manchar essa área que está sem teflon, você vai ter dificuldade para limpar. A função do teflon aqui é facilitar na hora que, sem querer, você manche, venha a aplicar aqui uma limpeza muito mais fácil. Quando você tem uma chapa que não é teflonada e essa chapa mancha, só consegue limpar com uma lixa de ferro. Então imagina aí, tu parar teu trabalho, esperar a máquina esfriar para limpar com a lixa de ferro. Aqui é muito mais simples. Então você ligou, desligou, manchei, desliga a máquina, espera a chapa esfriar, sempre limpa com ela fria, vem com um panozinho com veja, passou, está limpo, volta a trabalhar tranquilamente. Se arranhar o teflon, você vai ter dificuldade para limpar aquela área que está arranhada, ok? Então, basicamente primeiro ponto, energia elétrica. Segundo, excesso de pressão. Terceiro, proteger a chapa para poder ela não arranhar. Tranquilo? E na hora que você for limpar essa chapa, lembre-se, é igual a sua frigideira. Se você vir aqui e começar a esfregar um bombril, vai comer o teflon da máquina. Alan, manchei aqui com cola. Por exemplo, faço dublagem e manchei com cola. Você tem aí espumas, né? Como fosse spray de limpeza profunda. O que é que você pode fazer? Deixa a máquina esfriar, aplica esse spray, compra em armazém de construção aí para estofado, aplica, vai demorar aí 1, 2 minutos para poder fazer efeito, vai amolecer, passa um pano, acabou-se. Ok? Então, você consegue fazer limpeza aqui tranquilamente porque é uma máquina teflonada. Ok? Então, esses 3 pontos, energia, pressão e proteção da chapa. Você cuidando disso, meu amigo, sua máquina vai passar para o seu filho tranquilamente. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.